Olá, comunidade do triatlon, estamos no ar com mais um TriCast, o podcast mais esperado de todo o Brasil, do Ceará. Nesta edição, Rafa, duas pessoas bem bacanas, não é isso? Bem próximas, bem amigas. próximas aqui da gente, que foram faladas nos episódios passados, não é isso? Todo mundo também estava falando desses dois feras aí, um treinador, outro empreendedor, mas que fizeram uma história e fazem ainda no triatlo aí. Quem não conhece esses dois, né? É um nome muito legal para... Conhecendo aqui, ó, Rafael Arias. Vocês conhecem? Não, né? Tobinha. Sim. Todo mundo. E Marcelino Miranda. Eu mesmo. Olha, meu filho, a Edla falou muito de você, viu? Quando veio aqui. Era o companheiro Falou de mesmo. treino. Ainda bem que falou bem, né? Falou. Quem aguentava os treinos pesados comigo, eu e Marcelino, a gente inventava uns treinos, ia pra não sei Ia pra aonde. serra, subir a serra. Eu descer treinava assim. até quando não queria treinar, ela me levava pra treinar. Eu tô cansado, vai assim mesmo. Era desse O bom é jeito. que era um puxando o outro, mas o bom é Quando assim ela tava mesmo. mal, eu chamava e vice-versa, né? Eu acho que a gente se ajudava muito dessa maneira. Massa, Muito massa. bacana aquela época lá. Ei, Marcelino, mas tu começou quando? Foi quando a Edla voltou? E ela te puxou? Não, Como é minha que tu história, chegou no minha triatlon? história é um pouco assim, eu jogava futebol antes, escola, aí depois terminou a escola, eu continuei jogando futebol de campo. E um belo dia eu estava assistindo Esporte Espetacular, domingo, ano de 2000. Aí passo a reportagem, lembro como se fosse hoje a Ironman de Porto Seguro. Caralho, Ironman, ó. Aí no Esporte Espetacular, eu assistindo e tudo, aí me recordo até hoje, o cara que ganhou foi o Ken Glar, um americano. Uhum. Ele era magrão na época, tinha um cabelão aqui amarrado, aquele rabo de cavalo. Aí eu assistindo com meu pai, esse homem é um animal. Tipo assim, ele ganhou fácil, ele ganhou 8,43, colocou muito tempo no segundo lugar. Aí nessa prova falaram que ele ia correr o Mundial do Havaí. Aí eu fiquei com aquilo na mente, né? Aí, no mesmo ano, coincidiu de ter o Ironman do Havaí e eu vi. Aí naquele mesmo ano, quem ganhou, se eu não me E engano... tu viu ele lá fazendo? Não, eu não fui, 2000, mas ele tava Não. lá fazendo. Mas ele não Tu ficou. lembrou que ele ia estar lá. Eu lembrei, porque o Brasil já era. A Porto Seguro era tipo classificatória, né, na época. Aí eu peguei e lembrei que do Ironman de Porto Seguro, Ironman do Havaí, tudo na mesma época. E também eu vi Ironman do Havaí e fiquei apaixonado por aquilo. Eu quero um dia fazer isso na minha vida. Aí meu pai, cara, então começa a correr. Eu já nadava na fazenda, aí pedalava de Monark e comecei a treinar ali 2000, 2001, treinava sozinho, jogava bola, mas era mais futebol, era só um sonho. 2002, final de 2002, eu fiz uma prova da FETRIES. Tinha lá anunciado. Do Athlon? Do aquático, aquele natalino. Todo mundo começou nesse, né? Pronto, eu fui também. Aí eu sei que eu cheguei lá na beira-mar, do Athlon natalino, a Tessa e a dona Fátima falaram, e a Tessa eu lembro como se fosse hoje, tu sabe nadar? Aí eu quando saí de 150 metros, eu nado muito rápido. Aí eu sei que para assistir a prova foi um monte de primo meu, prima, tio. Tinha umas 15, 20 pessoas da minha família para assistir minha primeira prova. Aí quando tava na largada ali, tinha o Brasil, o Júnior, tem o Marcos, aqueles magrinhos ali, né, e tudo. Que esses magrinhos não tem nem perigo de chegar na minha frente. Eu sei que quando largou, eu fui o primeiro a entrar na água. Aí fui atropelado logo em seguida. Bum. Atropelado total. Saí antepenúltimo da água, de 48 inscritos. Só tinha 48, antepenúltimo, te juro. Ih, nossa. Na quase que não sai. corrida, cheguei passei 2. Quer dizer, de 48, talvez eu fui o 44, 45 lá atrás. Faltei morrer na prova. Aí comecei a treinar. Início de 2003, da primeira etapa do Cearense de triatlo, não tinha bicicleta ainda. Aí eu soube que ia ter No Marina. Marina, soube que ia ter os do Athlon aquático, né? Era tipo aquelas provas festivas como tem hoje. Me lembro até hoje. Rafael lá era um dos animais no ciclismo na época. Já era. Já era. Antes de ir para essa prova, eu fui assistir uma prova segundo semestre de 2002 e me recordo como se fosse hoje. O Rafael já pedalava muito, vestia um uniforme azul na época, ou era um short azul. E eu via ele lá pedalando, depois ele conversando com a galera, eu fui só assistir, não conhecia ninguém. Aí eu quero fazer isso aqui. Aí no outro ano comecei no duatlon. Aí quando eu comecei no duatlon, sei lá, fui terceiro na primeira prova, perdi pro Mohana e pro Wesley, né? O Wesley ganhou disparado. Na segunda prova... Mohana também começou no duatlon. Pronto, né? na segunda prova, ganhei do Mohana e já cheguei bem pertinho do Wesley. Na terceira prova, lá no Lagoa do Banana, aí foi
sei que era 750 metros, eu nadei, já saí junto com o Mohana e com o Edivan. E o Wesley saiu assim no meu visual. Eu fui buscar ele na primeira volta de corrida de 2. Aí já ganhei do Wesley. Aí terminou ali o ano, o Wesley foi campeão, assim, na somatória de pontos, eu vice-campeão. Comecei em 2004, no triatlon, lá na Lagoa do Banana também, né? Tipo assim, Lagoa do Banana. o que me inspirou, o que foi? Foi o Ironman de Porto Seguro. Quando eu vi aquele cara ganhando, e depois eu ouvi falar do Ironman do Havaí. De querer fazer aquilo. Eu comecei querendo fazer isso. E assim, foi um sonho que demorou bastante, né? Porque... Para mim fazer o primeiro Ironman, eu fiz o Cabra da Peste em 2006, né? Comecei em 2003, 2006 o Cabra da Peste. E de 2006... Então tu passou 2 anos sem fazer o Cabra? Não. Porque 2004 foi o primeiro Cabra. Eu comecei em 2003 no duatlon aquático. Triatlon, a primeira prova foi em janeiro de 2004. E o primeiro Cabra da Peste foi em 2004, né? Foi, 2004. Mas como eu estava começando, eu não quis arriscar. Já tinha bicicleta, já tinha tudo. Aí fiz em 2006. Só que, tipo assim, o sonho mesmo já tinha na minha mente. Era fazer Kona um dia. Só que demorou. Só foi em 2013, né? Justamente no ano que o Tobinha foi. Coincidiu, tu chamar nós dois. Meu primeiro Kona foi o primeiro Kona dele também. Que foi vocês. Tipo assim, um negócio que demorou muito. Pra mim, na minha história, tipo assim, Rafael, bastava fazer Kona uma vez. Porque meu sonho era estar em Kona, largar Naquela energia. Tipo assim, eu me preparei da melhor maneira possível que eu pude na época. Tipo assim, fiz tudo que eu pude, cheguei lá na melhor fase possível, porque pra mim eu só ia aquela vez. É o cartucho que eu tinha pra queimar. Aí depois, assim, Deus quis que eu fosse mais vezes, mas foi uma fase, né? Hoje eu tô vivendo outra realidade, tô focando mais no trabalho como treinador, né? Profissional de educação física, igual o Rafael. E, tipo assim, ali pra mim foi uma fase. Hoje eu tô focando mais no trabalho. Mas que realizou o sonho. Eu realizei o sonho em 2013, tá lá. Hoje em dia, Miranda, chamar de Miranda. Hoje em dia, Miranda, a gente sabe que o seu pedal também é um dos melhores pedais aqui do Ceará, tanto no triatlo quanto no mountain bike. Como foi essa fase? Você veio do duatlo, só que agora a paixão e, assim, o maior gasto de tempo de treino é na bike. Pois é, tipo assim, tudo foi treino, né? Quando eu comecei no triatlon, minha deficiência era o ciclismo. Eu, tipo assim, nadava bem, diferencial sempre foi a corrida dos 3, assim, pelo meu ponto de vista, eu sempre recuperei, eu tive uma margem boa na corrida, mas o triatlon foi treino, cara. Tipo assim, comecei a treinar e comecei a me equiparar com a galera que pedala mais forte. Teve até algumas provas. Lá em Kona, 2013, no Amador, eu fiz o melhor pedal do Brasil. O Amador foi o meu. Puxou lá todos, né? Devia ter o quê? Uns 80 brasileiros. O melhor pedal amador foi o meu. Só perdi para o Igor Morelli e para outro da Elite Brasil. E nesse mesmo ano, eu fui o segundo melhor amador brasileiro lá em Kona. Aí eu perdi para um cara lá que... São Paulo, enfim. Mas assim... Arthur Ferraz? Não, foi Arthur Ferraz, não. Foi outro. Um meio alourado, um alemão. Não me recordo, não. Mas aí, assim, tudo é dedicação, tudo é treino. O que era minha deficiência passou a ser o forte meu. Legal, tanto exemplo, viu? Isso tanto é que superou a corrida. Uhum. Tipo assim, várias provas. O Rafael sempre foi, assim, um exemplo para mim, pro Tobinha. Para mim, assim, no triatlon, desde que eu entrei, o Rafael sempre foi o cara que teve as melhores médias em bike, né, Rafael? Tobinha, no caso. Quem teve o melhor pedal foi ele. Tipo assim, era o cara que... Melhor parcial, sempre era puxada para ele. E as provas que eu bati ele em parcial foi justamente a Ironman. Prova curta eu não batia ele. Tipo assim, às vezes a gente tinha um pedal parecido, mas ele sempre foi assim o cara que se destacava no pedal. Ainda é atualmente, né? Pelo que eu vejo. Mas aí, assim, tu focou mais no pedal, então? Nessa época que tu foi ganhando... Sim, tipo assim, eu foquei mais no pedal nessa época para equiparar com as duas modalidades, mas eu sempre fui um treinador não, desculpa, atleta que treinava por igual. Eu sempre gostava de destinar o mesmo tempo do esporte do outro e do outro. Se eu corria 5 vezes na semana, eu nadava 5 vezes na semana, pedalava 5 vezes na semana. Sempre treinei de maneira igual. Porque assim, é o que eu falava até para Edla, se a gente quiser ser bom, a gente tem que ser nivelado nas 3 modalidades. Não adianta sair na frente, perder posições na bike
Ou também não recuperar. adianta sair na frente, segurar na bike e perder várias posições na corrida. Tu tem que ser nivelado nas 3 modalidades para tu conseguir bons resultados. Principalmente em prova sem vácuo, né? Que o Prova- que vale é o que você É você. tá É o que nas você três produz equilibrado, né? durante a prova, né? É. Tipo assim, antes, aquelas provas que a gente fazia antes, era tipo assim, era prova, era um contra o outro, não existia aquele negócio que a gente vê hoje em prova grande, que tem gente que se beneficia de vaca e tudo, que a gente vê. Eu mesmo sou um cara que sempre joguei limpo, gosto de jogar. Tipo assim, às vezes eu vejo em certas situações de prova a galera não jogando limpo, eu fico triste com essa situação, porque existe hoje em dia muita gente no percurso que não suporta muita gente às vezes, e tem gente que se beneficia desse vácuo, né? Mas a gente sabe que não é real, né? Antes a gente fazia as provas aqui no estado, Rafael, era o quê? Sei lá, largava Cabra da Peste, Era largava... pouquíssima gente. Brasileiros largavam o quê? Uns 100 atletas. A gente era um contra o outro. Era. E, tipo assim, eu acho que a gente tinha orgulho de, tipo assim, de fazer a prova ali, um vendo o outro, só inveja era bom. Hoje não. Hoje você faz um 70.3, às vezes a gente vê 30 atletas passando junto por mim. É o que aconteceu no último. Passou uns 3 pelotão de 30, 20 atletas por mim. Tipo assim, É uma cena que tá se repetindo, né? Tá se não foi, repetindo, aconteceu em um, depois em outro, tá? se não for numa prova, em outra, lá em Floripa também, atualmente a galera fala justamente disso, né? De gente que vem esses pelotões, a galera que pedala forte que sai atrás, quem está sendo ultrapassado quer ir junto, que não pode, mas acontece. Tem fiscalização? Tem, mas às vezes é a verdade, fica a desejar, né, Rafael? É verdade. Como na última prova a gente sabe disso aqui no estado. Tobinha, você foi puxado por alguém, não é isso? O triatlo. Conta aí, tu começou na natação, não foi, Tobinha? Eu comecei a nadar, Rafa, com 6 anos, né? Minha mãe, ela falava que eu era hiperativo, mas eu, tipo assim, não lembro muito bem isso. E ela me botou em todos os esportes. A gente morava próximo ao BNB, né? E lá no BNB, tipo, tem várias opções de modalidades que você pode fazer. Futsal, basquete. Na época tinha basquete, acho que não tem mais, né? Tem ainda? Tem. Basquete, aí fiz judô também, até xadrez eu fiz lá. O xadrez durou uma semana que eu não conseguia ficar Esse aí sentado não, lá. E me botou na natação. E aí, o Daniel Góes, que hoje ele é professor, ele foi durante muito tempo treinador lá do BNB, me viu nadando numa escolinha, viu eu e minha irmã, estava junto na mesma horário. E aí ele chamou a gente, cara, vamos fazer um teste à noite pra ver como é que vocês se saem. Na época, minha irmã não era nem mirim, minha irmã era, sei lá, se eu tinha 6, minha irmã... Não, eu tinha Nem tu era 7. mirim, então? Não era mirim, era muito novo. Mas já nadava muito bem já, por sempre ter o contato com o esporte desde muito novo. E aí eu lembro que eu comecei a treinar com Mirim 1, com o pessoal Mirim 1, bem mais novo, porque Mirim 1 você começa com 8, né? Não, desculpa, é 9 mesmo. 9 anos, né? 9 anos. Mirim 1, 9 anos. Então eu tinha 7, andava com os meninos já de 9. E aí eu comecei a nadar, natação e tal. E aí fiquei durante muitos anos na natação, fiquei até os meus 13 anos ali, treinando mesmo sério ali. Só que com o tempo, eu acho que por eu ter começado muito novo, né? E também, assim, hoje no Brasil, né, na sociedade que a gente vive, é muito difícil você pegar uma pessoa que perdure por muitos anos ali no mesmo esporte e tal. Então, você começa a ter que estudar mais e vem outras coisas que acaba influenciando ali no seu contexto, né? Tendo que escolher. Então, e aí com 13 anos eu fui meio que já, mãe, eu não quero mais nadar e tal. Já nessa época os treinos eram muito doidos, assim. Eu lembro que quando eu tava no primeiro ano de colégio, eu tava num colégio próximo lá do BNB também, eu lembro que eu fazia uma dobra de treino. Eu entrava na piscina 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Mas até hoje tem, viu, esse treino aí? Até hoje tem, né? Tem. Pois Tem o pessoal que entra cedo, 5 e pouco da manhã. Eu entrava 5 horas da manhã, aí tipo saía do treino, era mais ou menos umas 6h30, comia ali no BNB mesmo, tomava banho, já ia pra escola. E já tinha feito ali o primeiro treino ali do dia, já tinha nadado já 4.000 metros já, no primeiro treino do dia. Aí, com 13 anos. Com 13 anos. 4.000 metros.
Aí ia pra escola, chegava em casa, almoçava, aí dava uma descansada, fazia ali a tarefa ali nas coxas ali, porque tava preocupado com o treino. Chegar cedo para o treino. Chegar cedo pro treino, aí ia pro BNB, aí nessa época eu já tinha parado, quando eu entrei na equipe de natação, eu parei todos os outros esportes, eu fiquei só na natação, porque enfim, né, não conseguia... não dá pra dar conta também. Não dava pra dar conta. E aí fazia outra sessão, que começava ali 5 horas da tarde, 6 horas da noite. As variava às vezes, porque tinha dias que tinha escolinha mais cedo, escolinha mais tarde, mas era entre 5 e 6. E ficava até umas 7.000, 8 horas da noite, que também dava mais 4.000. Então, tipo, tinha dia que treinava 8.000. Né? Terça e quinta era dobra. Segundo, quarto e sexta era um treino na semana, assim, mas era puxado. Então, você aguentar uma rotina dessa durante muito tempo, né? Tipo, eu lembro que eu comecei nessa rotina de dobra, eu fiquei uns 3 anos, assim, na minha vida, né? Porque eu nadava 400. Muito eu ficava e como eu nadava prova ali de meio fundo, eu nadava 200, 400. Aí, cara, era treino, era porrada, assim, o tempo todo. E aí eu falava, meu irmão, não aguento mais, eu não quero mais isso. E aí isso foi... E o Tobias começou a falar, vamos fazer um triatlo, O Tobias, por causa do Tobias é primo. Pra quem não sabe, né? Tobias é primo. O Tobias é meu primo, que já fazia triatlo há muito tempo, né? E tu tinha quantos anos nessa... Nessa época que o Tobias começou a me chamar, eu tinha 14, né? Eu ainda tava na natação, mas aí faltava um treino e outro e tal, não largava 100%. E aí ele falou, vamos fazer um triatlo e tal. E eu lembro que em 2004 teve um triatlo lá no Marinas, que foi um campeonato brasileiro júnior. Que teve, era de 13 até 15 anos. Né? E aí ele falou, vamos fazer, mas não sei nem pedalar direito e tal. Correr, todo mundo já corre, mas uma coisa é você correr num triatlo, outra coisa é você correr ali de brincando, né? Correr por causa do futsal e tal. E aí, vamos, consigo uma bike pra ti emprestada. E aí ele pegou uma bicicleta lá do mecânico, que é o Zé. Que ele trabalhava antigamente, o Zé trabalhava lá numa loja de bicicleta lá na Vajota, que era do Gilberto. Aí ele pegou uma Gios. O pessoal mais antigo deve saber que bicicleta é essa, mas era uma Gios brancazinha, assim, era do meu tamanho, mas nunca tinha tido aquele contato com aquele tipo de bicicleta. E a gente foi, né? Vamos, escreve esse negócio aí. E eu lembro que eu fiz, acho que, sei lá, umas 2 semanas, assim, um sábado, a gente pegou aí, nadou e depois correu. Eu lembro que quando eu saí pra correr, tinha uma cãibra assim na panturrilha. Cara, isso aqui não é pra mim, não, cara. Isso na prova já? Não, isso 2 semanas antes da prova. Foi 2 semanas antes. Ele fez, vamos fazer uns treinozinhos aqui pra ver qual é, nadar no mar e tal. Beleza, bora. Eu tinha uma cãibra assim, saindo do mar naquela corridinha ali daquela areia pra ir pegar o tênis ali em frente o boteco. Na época nem era boteco, era outra coisa. Mas eu não lembro o que era lá antes do boteco. Mas aí peguei aquele tênis e fui sair pra correr. Caramba, como é que eu vou fazer essa prova e tal? Aí foi, né? Tipo, aí no dia, tipo, já tinha um volume muito grande da natação. Cara, eu lembro que eu saí muito na frente na água, muito na frente. Eu olhava assim, que não via ninguém, mesmo, tem alguma coisa errada aqui, vamos, né? O que foi que eu nadei? O que foi que aconteceu? Aí pronto, aí comecei a pedalar e tal. Aí eu lembro que na subida, naquela primeira subida de minha, sem noção de troca de marcha, de nada, eu cruzei a corrente, e aí espatifou o câmbio traseiro do Zé. Eu olhei assim, caramba, não acredito não, velho. Que é isso que tá acontecendo e tal. Aí todo mundo começava a me passar. Nessa época eu não pedal de sapatilha, porque, enfim, tava de tênis, né? Tava com firma-pé. Na época não era nem tênis, era um firma-pé. E aí, tipo, terminei ali a bike ali, tipo, em último, o pessoal, todo mundo me passou. Aí quando eu comecei a correr, eu tipo, me senti bem ali na corrida. E aí, tipo, eu tinha visto assim, cara, se eu aprender aqui algumas coisas aqui e tal, pode ser que dê certo. E na época tu tava montando a Zona Alva. Né? Eu lembro que a primeira blusa que eu tive da Zona Alva era uma blusazinha amarela, né? Uma blusa amarela com o nomezinho da Zona Alva e tal. E tipo, aí eu vou
treinar também esse Foi a negócio. Casa entrar Girão aqui. que fez. Foi. Foi a Casa Girão, aquela Eu lembro amarela. dessa. Aí eu comecei a fazer triatlo e tal, muito. Foi na mesma época do Marcelino. Foi na mesma época, Mesma 2004. 2004, Mesma 2005. época começaram. E aí, mas minha mãe era muito contra, porque pedalar na rua era novo, né? E aí eu lembro que ela era contra, mas ao mesmo tempo ela me ajudou muito, porque eu não tinha muito novo para ir para os treinos. Ela acordava para me deixar nos treinos muito cedo. E minha mãe é uma executiva já há 30 anos de uma empresa, que ela, tipo, se desdobrava muito a vida dela para poder ali manter aquela minha rotina, né, de treino. Então, foi durante muitos anos assim. E aí foi assim que começou o negócio, né? E foi acontecendo. Aí, tipo, depois veio o Ironman, depois veio o meu E essa Iron. vontade de Kona, que nem o Marcelinho tava contando, como é que... Eu não tinha esse objetivo de Kona, assim, de primeiro, assim, como o Marcelino, né? No meu caso, Foi acontecendo. como eu vim... A natação é um esporte... A principal competição da natação é as Olimpíadas, né? Então, eu tinha uma obsessão pelas Olimpíadas na época, né? Assim, eu falava assim, cara, na natação eu vi que ia se tornando difícil, né? Ali com 14 anos eu já vi, cara, eu não vou conseguir ir para as Olimpíadas da natação, né? E quando eu entrei no triatlon, né? Eu vi uma oportunidade, tipo assim, aquele choque ali que me deu de eu ter saído muito na frente na água, eu falei assim, cara, se eu treinar as outras coisas eu consigo também sair na frente dos caras, né? Então ficou isso na minha cabeça. E aí, então no começo ali, eu tinha um sonho mesmo de uma Olimpíadas ali, né? E aí, eu entrei, minha primeira contrarrelógio só foi muito depois. Eu peguei minha primeira contrarrelógio em um intercâmbio que eu fiz para Nova Zelândia, não sei se tu lembra. Lembro. Que eu trouxe Orbea, foi? uma Orbea, em 2000, isso aí já foi em 2012 já, isso aí. Então já tinha já tinha corrido o circuito brasileiro de triatlon, tinha viajado com os meninos da Fetriés, com o Flavinho, e aí vai, com a Sami. Então, tipo assim, esse primeiro contato que eu tive com o triatlo, o meu sonho era as Olimpíadas, né? Só que eu nunca corri bem, assim. Eu nunca fui um cara, eu sempre tive as pernas muito pesadas, assim, para correr. Então, e no triatlo de curta distância, olímpico, a corrida era o diferencial do negócio, né? Ali na bike ali, se você tiver um traquejo ali, tiver uma malícia, você consegue se segurar ali no pelotão de algum jeito e na corrida você se destacar, né? Tipo, a gente sabe, Marquinhos, por exemplo. Marquinhos, né, que foi o triatleta durante muito tempo, que teve melhor corrida do mundo e tudo. Marquinhos nunca teve um pedal bom, né? Mas ele foi um cara que segurava ali de algum jeito, quando chegava para correr, ele ia embora. E como eu não tinha essa corrida muito boa, minhas pernas eram muito pesadas, assim, para mim era muito difícil isso aí. Mas eu aceitar isso foi um processo, né? E o Ironman, na verdade, meu primeiro Iron foi em 2011. Foi 2011. Floripa. E foi muito pelo contexto que as coisas foi acontecendo, né? Tipo assim, eu comecei a pedalar bem. Eu lembro que quando eu pedalava, o Rafa, tipo, como o Marcelino falou, o Rafa era a referência do pedal. E eu lembro um treino foi um treino muito chave, assim, pra mim, que mudou muito, assim, a minha cabeça. Foi um treino que uma vez a gente fez pro Iguape, aí tava eu, Rafa, o Vitão, o Anderson Lira tava nesse treino. E o capitão também, o Marcos. Aí eu lembro que tava o Rafa e o Vitão, assim, puxando o pelotão e tal. Aí eles falaram assim, não, vamos fazer um revezamento aqui, cada um puxa um pouquinho. E eu lembro que quando eu colocava na frente, o Vitão falava assim, não, desce uma marcha, tu tá patinando muito e tal. E o Rafa, mas tem que diminuir um pouco tua cadência e tal. E eu lembro que eu sofri demais nesses treinos de pedal, assim, com eles, assim, porque, enfim, né, os caras já tinham muito tempo e tal. E aí, meio que a minha chave foi mudando, assim, eu não tenho que descer um pouco mais a cadência, eu ficava olhando como é que era e tal. E quando eu fui pegando esses macetes, o meu pedal ele foi melhorando, né? Então, aí por consequência, eu tinha muita resistência aeróbica por conta da natação. Essa resistência eu fui ganhando ela também na bike. E aí, por consequência, eu fui
me saindo bem em provas de longa distância, né? E aí... Qual foi a primeira prova Surgiu, longa? Aaron. tua? A minha primeira prova longa foi... antes de eu viajar para... Foi um campeonato brasileiro de longa distância, lá na Lagoa do Banana. Isso foi em 2010, isso. Antes de eu viajar para fazer o intercâmbio. E aí eu não fui bem nessa prova, porque, enfim, era muito difícil você ir bem nessa prova, né? Todo mundo tinha... Só o Marcelino só o Marcelino mesmo, pra ir bem nessa prova, porque eu acho que eu fiz essa prova, acho que umas 10 vezes na minha vida, eu acho que devo ter feito uma prova daquela bem. Boa. E uma vez lá no Cumbuco, não foi nem na Lagoa do Banana, foi no Cumbuco, muito depois, assim. Eu dava porque- sorte naquelas provas ali. Cara, eu sofri demais naquela prova. Quanto mais quente, melhor era Marcelino. Quanto pior a situação, pra mim, Meu eu achava Deus, melhor. sobressaía. Eu sempre tinha esse raciocínio. Quanto pior a situação lá, climática, mais vento, mais calor, eu gostava mais. Fica Sempre só foi o assim. bom, Marcelino? Pois pra mim, não. Pra mim, aquela prova, cara, foi muito difícil, assim. E aí, foi onde eu fui. E os meus... eu lembro que muita gente, o Regis, foi pra Floripa um ano. E aí, tinham tido resultado bom. Eu lembro que tu tinha batido na trave em Kona. Aí eu comecei a ver, tipo assim, a possibilidade. Cara, como fui fazer um negócio um dia desse e tal? E comecei a ver muita E coisa. pela idade também, talvez, tu como era muito novo, era mais fácil? É porque eu acho que o Ironman você só pode fazer a partir dos 21, né? 18. 18, né? 18. Você tem uma idade mínima pra você fazer, né? Diferente Era. do Porque, triatlo. assim, pra gente, que eu digo assim, quanto mais velho, talvez fica mais fácil, né? A concorrência é menor, né? Mais novo também seria ou Mas não? a concorrência é menor. Mais novo novo, que é é. pior. Mas só tem um. Não, mas eu dois digo pra mais poder velho. brigar, né? Ei, Marcelino, eu já tô chegando mais velho nos 50, assim, tá entendendo? Porque ainda tá difícil. Não, hoje em dia, mais fácil Hoje só em se for dos 60 acima. É. Acho que até 50, Até os 50 tá ruim, É. Tá né? ruim hoje. Varita. 60 eu acho que fica mais fácil, né, Rafael? Chegar lá. Então. E Até os aí? 50 hoje Tá tá difícil mesmo. tá difícil. Eu acho que foi muito isso, assim. E aí eu comecei a ver... O Ironman é uma marca muito forte, né? Então, e ele toca muito o sentimento das pessoas. E assim, e aí aconteceu de eu acompanhar mais pessoas que faziam Iron, né? O Maca, né? O Craig. Então, são Os pessoas ídolos ali... começou a ser a galera do Iron Man. Do Iron, aí começou a mudar, né? Essa chavezinha, assim, você começava a ver... E foi exatamente quando começou a entrar o contexto de mais forte de rede social e você tinha mais acesso a essas pessoas, né? E aí, por você ter mais acesso a essas pessoas, você começou a admirar mais ainda pessoas que você já tinha admiração só pelo resultado, né? Então, você via ali gente com... O Maca teve... Eu lembro que ele... A gente encontrou ele, não foi? Foi. Lá em Zurique. Foi bem nessa época aí. E aí ele foi pai de família, e no mesmo ano que ele foi pai, ele foi campeão de Kona e tal, e aí você começa a ver aquilo ali, cara, eu me espelho nesse cara, esse cara é uma referência que nos meus sonhos é ser pai, então, tipo, aquilo ali, Realidade dá, né? então foi aquilo, uma coisa muito acontecendo, e eu quero ir um dia pra esse negócio. E aí, tipo, quando eu botei isso na cabeça, né, eu larguei completamente, assim, a distância olímpica e comecei a treinar mesmo pra distância mais longa, né? E o meu primeiro Iron foi em 2011, né, que eu fiz Floripa, e eu tinha muito claro na cabeça, cara, que naquela minha primeira competição eu ia pegar a vaga, cara. Eu tinha muito tua claro na idade? minha cabeça. Eu tinha 21 anos. 21. 20 a 24. Cara. 20 a 24. E eu tinha muito claro isso na cabeça, assim, né? Eu olhava os concorrentes, eu sabia quem era todo mundo, Felipe Manente e tal. E aí eu tinha muito claro, assim, certeza eu vou pegar a vaga desse negócio. Certeza, eu tinha muito claro. Quando eu comecei a bike, eu lembro que eu fechei a primeira volta, os primeiros 90, e aí eu não conseguia, tipo, os meninos me passando e tal, eu não conseguia aquilo. Não, peraí que o buraco é mais embaixo, velho. Não é bem isso que eu tava imaginando, não. Não vai ter tão fácil, não. E na época acho que tinham 12 pessoas na categoria, acho, 20, 24. Era uma vaga, né? Era, tipo, se você ganhava ou você não pegava a vaga. Essas são as piores. É. Uma pessoa pra... Porque aí é só uma vaga, né? Era só campeão uma vai, vaga. Porque Campeão. tem menos Só o campeão. concorrência, mas apesar, tem menos 2% vaga. dos inscritos de cada categoria, né? Se tem 100, vai 2. Se tem 50, ia 1, né? A proporção. E aí eu lembro nessa primeira eu fiquei, acho que, sei lá, 8º, acho, 7º, alguma coisa assim. E quem ganhou nessa época aí foi o Felipe Manente. Uhum. E o Felipe também tem histórico muito grande, todo mundo sabe quem foi o Felipe.
E aí eu falava assim, eu vou conseguir fazer esse negócio. E eu demorei ainda mais uns 3 anos, né? Eu fiz 2011, 2012, em 2013 foi a primeira vez que eu classifiquei. Eu lembro que tava lá. Quando eu encontrei o Rafa no meio da corrida, eu falei... Tu lembra? Tu lembra que eu falei por ti? Passou de mim faltando, acho que 2 quilômetros. 2 quilômetros. Mas tu lembra que eu falei pra ti que eu não passei? Não. Eu falei assim, Rafa, é hoje, macho. Acabei de passar o segundo, eu vou pegar a vaga. E eu já, tipo, todo arrepiado, já, assim, faltando 5, faltava... Acho que não era 2 quilômetros, não, Rafa, era menos, cara. A gente já tava na busca já. Era lá pertinho. Eu lembro que tu chegou, eu te abracei, tu comemorando. Essa foto, tem uma tá, foto tá, dessa. tá. E aí eu tinha acabado de passar o Felipe. Eu ganhei esse ano do Felipe. Faltando acho que 5 quilômetros. Eu passei ele. E o Tobias estava nesse dia lá, tava de bike lá. Tobias, quanto tempo ele tá atrás, eu já morto, já foi segurando. O ano que o Tobias não completou, foi esse? Não, esse ano ele não fez. Foi só assistir. Ele foi só assistir, esse ano ele foi só assistir. E aí pronto, aí deu certo a primeira vez e a gente foi junto, a primeira vez pra Kona, com 23 anos. Foi pra ti como Marcelino, tudo bem que não era o teu objetivo, mas depois que passou a ser assim, tu se sentiu como a realização de um sonho estar lá também, né? Na verdade... Soube curtir esse momento? Assim, eu soube muito porque... engraçado porque, assim, eu uso muito... Eu gosto de ter referências, assim, sabe? Eu tenho pessoas que são chaves para mim, que eu me espelho, assim, tanto de... Não a vida só como atleta, mas como leva a vida, né? E uma pessoa que que foi o Zé Filho, assim, o Zé... Ele era, tipo, na época, pouquíssimas pessoas tinham ido pra Kona, né? Tipo, pouquíssimas pessoas. O Zé tinha sido um deles, né? Quando eu iniciei no triatlon, eu já iniciei querendo ser um Ironman, né, na vida. E só falava de Zé Filho era o Zé em Kona. O nome era Zé Filho. E assim, eu comecei a conhecer ele e me tornei fã dele, né? Eu já falei várias vezes para ele, cara, tu foi uma das pessoas que me inspirou. Quando eu sabia que aqui no Ceará tinha atleta de Ironman, que tu era o melhor. Aí eu, caramba. Aí eu conheci a história dele, né? Se eu não me engano, ele foi 2 vezes pra Kona. Foi. Parece que ele, não sei, eu acho que ele completou uma e outra. Outra não teve problemas lá, né? De hidratação. Depois ele consertou isso aí. Mas o cara era fora da curva. Teve lá na Lagoa do Banana, as provas... Clima difícil e tudo. Ele era referência. Ele era referência. Tinha prova lá que largava. Era ele, se eu não me engano, ele, o Diogo Porto. Era. Brasil liderando a prova, os 3 lá na frente. Ele já e a gente lá atrás, né? Era ali décimo, quinto e o Zé Filho lá na frente. A gente só conseguia encostar nele na corrida. E a natação e a bike dele, na realidade, era muito forte. Aí na corrida, era tipo assim, um desnível que existia na época, né? E a gente tinha uns 20... Eu tinha 22, tu tinha uns 23 por aí. 23 a gente era novo, era. Mas era bacana naquela época. O Zé, né, ele sempre foi referência não só por questão do esporte, assim, né, mas também como ele leva, assim, a vida, assim, como pai, como empresário, porque ele tem uma vida também fora do esporte que era uma coisa que eu me espelhava, assim, eu queria ter... como profissional também. Eu queria ter o Ironman, mas eu também queria fazer outras coisas, ter outras realizações fora do esporte. E me espelhava muito essas coisas, sabe? Dele, assim, e a forma como ele levava a vida. Então, assim como, tipo assim, me aproximei muito do Rafa também por conta de como ele era com a família dele, de como ele levava as coisas... E aquilo ali meio que foi me influenciando e foi, cara, eu quero conquistar as coisas que esses caras, minhas referências, conquistaram também. E foi muito através disso, assim, sabe? Que eu cheguei em Kona, assim, me espelhando nessas referências, né? Assim, e aí, quando eu fui pra lá a primeira vez, cara, assim, eu tenho certeza que eu consegui curtir cada momento, assim, encontrou aqueles ídolos aí que tu tinha falado, o Maca, as referências, outro. né? Tipo assim, minhas referências estavam todas lá, né? Então, tipo, o Maca. Cara, o Maca, pra mim, hoje, claro, já é aposentado e tal, mas, assim, como a gente tem ídolos do passado, né? Ayrton Senna, Michael Jordan e tal, o Maca, ele foi uma referência pra mim, né? Porque o cara é pai, ele é empresário, ele conseguiu ganhar Kona, a gente sabe... as crenças do cara, de o que ele acreditava,
como ele levou o esporte. Então, ele foi minha referência, assim, pelo menos a título de Kona, ele foi minha referência. Então, e eu queria conquistar as coisas que minhas referências, ser uma referência também, né, na vida, assim, de como eles foram. E eu acho que foi muito disso, assim, muito nessa pegada mesmo. De ter Muito realizado. massa. Aí muito hoje, realizado. vamos falar já que você falou aí na questão profissional. Deixou um pouquinho o triatlo indo para a parte profissional, né? Uhum. Você já está no seu segundo negócio hoje, não é isso? Eu, assim, já fiquei muito tempo no Ironman. Cara, fiz 12 Irons, né? Eita, tudo isso, foi tudo mesmo? Isso. É porque teve ano que eu fiz 3 Irons. 3? 3 Irons. Floripa. Floripa, Fortaleza Fortaleza. e Kona. Cheguei de Kona, a gente chegou Menos junto de um mês, né? em 2013, né? Eu lembro que a gente chegou junto Esse de aí, Kona. esse é o primeiro de Kona. Foi. Aí fizeram daqui. 2014 mesmo? Não, Foi, foi foi 2014 o primeiro. A gente, não, mas a 2014 gente... primeiro. 2003 a gente fez 2, Floripa e Kona. Isso, aí Aí 2014... 2014, Floripa, Kona e Fortaleza. Foi 2014, então. Já 2014 classificando pra Kona. de 2015. A gente fez, tanto cara. eu como ele, já desembarcamos de Kona, fazendo Fortaleza. Já mês. sabendo que ia para Kona no próximo Não, ano. Não, a gente Foi fez pra ralado. tentar. Não é nem assim não, né, Rafael? Aí a gente, Ralado, chegou ralado. de Kona, aí um mês pra recuperar, pra fazer... Menos de um mês, né? 26 Pra dias. fazer Fortaleza e classificar pra Kona de novo em 2015. E o bom disso aí, nessa época, né? É a que gente- foi tudo... ninguém fazia isso aqui, né? E tipo assim, caramba, será que eu recupero? Eu, ele e a Eu Edla, também tava na mesma preocupado. situação, né? A gente tinha Todo vindo mundo mesmo os foguete. três. Todo aí, mundo Edla, fugiu. será que a gente recupera, Edla? A gente nunca fez isso. Será que a gente vai quebrar na prova? E eu A pelo gente menos, falou muito sobre isso. eu né? larguei assim, com aquele medo, né? De não aguentar, chegar ali no Eu final também. quebrar. E pra mim foi, tipo assim, essa prova de Fortaleza 2014 foi uma das melhores que eu fiz até hoje. Porque assim, eu naquela época largou a Elite lá no Marina Park, largou acho que uns 1.000 amadores juntos, Eu né? acho que foi. E eu larguei ali naquele meu estilo, né? Vamos supor, pra morte. Sempre gosto de largar Marcelino forte. sendo Marcelino. Pronto. Aí eu sei que o primeiro amador que me passou na natação foi o Thiago Menucci, que era conhecido um grande nadador lá do Rio Grande do Sul, com 500 metros. Aí eu fui na esteira dele. Enfim, quando faltava assim, uns 500 metros para terminar a natação, passou mais 2. Quer dizer, Menucci aqui, eu aqui, saiu os 4. Aí eu peguei já, subi na bike em segundo. Aí foi naquele Ironman. Aí fui, sei lá, no ciclismo. Eu e o Menucci encostou um gringo e encostou o João Martins Galvão, daqui, que é outro que sempre é muito agressivo, né? Sempre, Em prova, muito agressivo. Aí ele passou por mim, eu acompanhei ele, sobrou os outros 2, e isso a gente liderando, o amador, né? Aí, no ciclismo, ia até Pindoretama, aí voltava até as Tapioqueiras. Eu sei que na segunda volta eu estava só acompanhando a ida. Aí eu disse assim, quando fizer o retorno, eu vou pra morte. Aquele meu estilo dar o lá quê? de sempre. Aí eu sei que eu abri, lá de Pindoretama até as Tapioqueiras, eu abri 4 minutos por segundo, aí vim e entreguei a bike na frente. Aí saí pra correr com aquele lance, cara, será que eu vou quebrar? Será que eu vou aguentar? Eu nunca fiz isso na minha vida, eu forcei demais na bike. Aí eu sei que eu peguei, primeiro, era 3 voltas de 14 quilômetros, lembra aquela prova? Eu sei que a primeira volta na liderança, na segunda volta eu comecei a ter muita dor no estômago, tipo assim, não reagi bem. Aí veio e passou 2 por mim. O cara que ganhou no Amador Geral, que era um fisioterapeuta lá de Santa Catarina. Charles. Charles Silva. E o Gustavo Fleury. Passou os 2 juntos por mim. Aí eu tentei acompanhar eles, não aguentei 2 quilômetros. Aí eu peguei terceiro lugar. Charles Aí eu treinei com ele em Balneário. Aí eu já gente boa. sabia que os 2 eram da minha categoria. Caramba, se fosse pelo menos em categoria diferente, já estão em terceiro na minha categoria, mas terceiro geral. Aí foi. Na última volta, quem vinha encostando em mim, o Samuel, o corredor. E também sim. da categoria. Também da categoria. Os 4 primeiros, tudo da minha categoria. Aí o Samuel Peraí. vinha. Eu sei que na última volta, eu lembro como se fosse hoje. Foi um esforço tremendo para mim segurar o Samuel. Porque, tipo assim, ele corria uma maratona toda a vida, ele corria sub-3 nessas provas, né, Rafael? Ainda corre em algumas. E eu queria muito estar no pódio. Aí terminei em terceiro da categoria, terceiro geral também do amador. E assim, eu não pensava que eu ia me sair tão bem justamente por ter vindo de Kona igual o Tobinha, né? Aí também não sabia que eu ia pra Kona. E quando eu cheguei, tipo assim,
Vaga. Escrevi, né? Vaga, vou de novo. Tu acha? Mas pra mim já tinha, como eu falei anteriormente, o sonho já tinha sido realizado. Aí se Deus quis de novo, fui novamente, né? Mas assim, aquela prova foi muito bacana. Pra mim, uma das minhas melhores performances até hoje. Em Ironman, né? Tu foi 3 anos. Fui 3 anos pra Kona. Seguidos. 3 vezes. 14? Não foram seguidos. Não? Não, aí o que aconteceu? Em 2015, eu não fui pra Kona em 2015, porque eu levei uma queda, tava me preparando pra Floripa, e aí eu fui fazer uma prova em Brasília, um 70.3 em Brasília. Isso tinha sido em março, final de março. E aí, nessa prova, eu fui muito mal mesmo, assim, foi um dos anos que eu tava correndo melhor, assim, eu lembro que eu cheguei a correr, nesse ano, os 10K para 36, eu tava correndo muito bem, assim, nesse ano, e aí, na minha cabeça, eu não aceitava o resultado que tinha acontecido em Brasília, e aí eu lembro que esse primeiro semestre, ele é uma época muito chuvosa aqui no Ceará, né, e aí, quando a gente chegou, tipo, eu lembro que eu peguei o voo domingo à noite, e aí cheguei na segunda e tal, eu lembro que eu já peguei a bike, eu já fui direto na Barcelos e tal, montei a bike e tal. Não, tem que treinar essa semana, e tal. E aí na terça-feira de manhã caiu uma chuva, assim, tipo assim, torrencial mesmo. E aí saí pra treinar e na época tinha sido eu e o Márcio, 2 doidos, assim, que na época tipo, a gente tava obcecado, fome de treinar. Treinavam muito. E aí, cara, voltando, parecia uma coisa, né? Tipo, minha mãe dizendo, não vai. Mesmo assim, eu fui. E aí, eu voltando dali de baixo, passando pelo Iguape, passando por debaixo do viaduto, eu acertei uma tartarugazinha, né? Um quebra-mola na pista e, cara, voei, assim. E aí, foi quando eu rompi o ligamento do ombro. E aí, eu lembro que quando eu caí assim, eu levantei assim, meu ombro tava quase assim no meio da barriga. Eu, cara, não acredito não, acabou. E aí pronto, aí eu fiquei em 2015 todo ali de molho ali, mas foi um ano assim de muito aprendizado assim para mim, porque foi um ano que eu tive cara, muito novo, né? Tipo, sei lá, tinha 25, ia fazer 25 anos, tava, tinha 24, e foi onde eu comecei a aprender a ter mais paciência, mais resiliência, ter que aceitar o processo, que eu tinha que devagar e tal. E aí meio que foi isso, assim, mas aí não fui em 2015, mas no outro ano eu já tava pós-cirurgia, 2016 eu fui. E aí o último ano que eu fui foi em 2017, aí pronto. Aí foi os 3 anos que eu fui pra 13, 15 e 17. E aí foi isso. Aí a carreira foi tendo que dar. Foi tendo que aparecer, tendo que dar prioridade. Foi quando tu viajou para São Paulo? Assim, aí o que aconteceu, né? Eu me formei em engenharia mecânica na UFC em 2016, né? 2016. E aí você começa a ter que fazer coisas, né? Porque assim, o esporte aqui no Brasil é muito difícil, né? A gente sabe que pro atleta profissional aqui, cara, se sobreviver só disso é muito difícil, né? Então, a maioria dos atletas, pelo menos na sua grande maioria, né, tem hoje um assessor esportivo, tem alguma consultoria, alguma coisa assim, para poder ter uma grana e poder praticar o esporte que as pessoas amam e tal. E aí, eu tive que começar a trabalhar, né? Eu me formei e aí comecei a trabalhar em indústria, como engenheiro de manutenção, né? E fiquei 2 anos e meio na indústria. E aí, em 2017, final de 2017, comecinho de 2018, eu fui para São Paulo, né? E fiquei lá, fui trabalhar num banco, lá numa fintech. Fiquei em São Paulo, cara, eu não sei como é que o pessoal consegue treinar lá, a verdade é essa, porque o cara ter uma rotina de treinamento em São Paulo é muito difícil, porque, enfim, eu morava meio do lado da Faria Lima ali, né, e um fuzuê de gente ali, de carro, de trânsito, e tem 2 cantos para você correr, Ibirapuera e Parque do Povo. Então, assim, imagina São Paulo com a densidade demográfica que tem, todo mundo correr nesses 2 lugares, então, assim, é muito apertado. Abrindo um parêntese também, Tobinha, tu nessa época do triatlo, tu também, falando aí em São Paulo, tu se encontrou muito com o pessoal,
os brasileiros aí que se destacavam muito, né? Tu era muito amigo do Vinhal, tu teve também essa chance de estar muito perto desses brasileiros que, né, que se davam muito bem por aqui, né? Assim, na época, quando eu fui a primeira vez pra Kona, né, era isso, pouquíssimos brasileiros iam, né? Eu acho que na época que a gente foi, devia ter acho que uns 14 pessoas, né? 13 pessoas, 14 pessoas que foram nessa época. Não, acho que em 2013, quando a gente foi uns 60. Não, Marcelo. No primeiro ano que a gente foi, tinha pouca gente. Eu acho que não. Eu acho que o último ano que eu fui tinha mais de 100. Eu sei que quando a gente foi a primeira vez, eram poucas pessoas ali que se conheciam e tal. E aí, como você... Pô, Kona é longe, cara. Kona é um logístico muito... Mesmo da pessoa lá. então você obrigatoriamente... Todo mundo vê todo mundo. Todo mundo vê todo mundo. Antes de largar a prova, a gente treina junto, vê todo mundo. E aí você Se meio que vai junta, criando né? vínculos, né? E tem aquele junta. negócio de você ter afinidade, ter vínculos. Você vai criando vínculos com a pessoa. Eu lembro que nesse ano que eu fui, o Vial não tinha ido, mas o Igor tinha ido. Né? O Igor tinha ganho Floripa. Foi o ano que o Igor ganhou 2013 Floripa. 2013. Ele ganhou Floripa. E aí eu tava lá e tal, os meninos estavam lá, e aí bati uma foto com o Igor, né? Lembra que a gente fez um treino de natação, e aí ele tava saindo, a gente, deixa eu bater uma foto contigo e tal, bati uma foto, aí postei, e aí quando eu postei no Instagram, ele já comentou ali na mesma hora, e a gente foi criando ali, e aí no outro ano que eu fui pra Kona, aí o Rafa já não foi, que é a primeira vez que tu foi comigo, e eu fiquei atrás de gente pra ir comigo, porque meu pai não ia mais, tal, meu pai tinha outras coisas. E aí eu mandei uma mensagem pro Igor, perguntei, cara, tem como a gente ir junto e tal? O Igor, tem. Aí, nessa de tem, ele já, por que tu não vem aqui também treinar um tempo? Aí eu fui lá já pra Balneário, aí treinei um tempo, e na época o Thiago também morava em Balneário, porque ele era casado lá com uma pessoa de Balneário. E aí eu fui pra lá, fiquei quase um mês lá treinando com eles, fiz um training camp com eles, a gente foi criando essa proximidade. Mas foi muito por conta do contexto de Kona, né? Do contexto de ter junto, de ter pouca gente. Da comunidade que vai se formando. Foi isso. Assim tu se juntou. Sim, aí volta para São Paulo, trabalho. Aí lá em São Paulo, ficou muito difícil, né? De eu conciliar a rotina de trabalho com os treinos, assim. Muito por conta que eu trabalhava, tinha uma rotina muito pesada na empresa. E você sair de Fortaleza, eu falo assim, Fortaleza, ele só não é o melhor canto do mundo para treinar por um motivo. Pelo calor. Só assim. Mas porque quem diga, hein, Marcelinho? Porque pra mim é bom, hein? Porque você fica muito limitado ao horário, né? Tipo assim, você sai para correr 9 horas da manhã, né? Não é o ideal, né? Então, mas lá em São Paulo, não, você consegue sair para correr 9 horas da manhã, né? 10 horas da manhã, meio-dia. Então, aqui é mais complicado você manter uma rotina de treinamento saindo para treinar mais tarde. A gente pode fazer um treino perdido, né? Mas manter uma constância. Aí começa a cair imunidade, começa a adoecer, a gente não consegue. Daqui a lá, falando nessa questão de clima, eu gostava de fazer uns treinos assim, fora de horário. Sair para pedalar, horário de prova, né? 8 horas. Às vezes eu saía para correr 25 km, 30 km, 10 horas da manhã. Até porque em prova isso acontece, porque né? eu sabia que lá em Kona eu ia correr meio-dia. E lá em Kona, vamos supor, a Edla foi para Kona primeiro que eu, em 2012. Quando ela chegou cheia de queimadura. Assim, cheia de... Tu lembra? Eu lembro. Cheia de casca nas costas. Foi isso. Marcelinho, lá é muito quente, tu não tem noção. A gente tá andando de carro, quando coloca a mão pra fora do ar-condicionado... Bafuzão. O bafo parece que queima. Aí eu fiquei com medo daquilo, né? Então, assim, 2013, quando eu tava me preparando, eu cheguei a fazer uns treinos, assim, 1, 2, 3 treinos, mas, assim, logo deixei, porque adoeci no terceiro treino. Mas, assim, era treino de 30 km, saindo 10 horas da manhã. Justamente para se adaptar à situação que eu ia enfrentar naquele lugar, né? A gente fazia alguns treinos assim, mas não eram constantes, né? Era muito difícil. Aqueles treinos que eu acho que a gente... Todo treinador gosta de passar 180 mais alguma corrida, né? Eu sempre gostei de fazer 180 mais 15. E os 15, depois dos 180, não sai para correr 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, não tem como, né, Rafael? E é um treino, assim, de adaptação que a gente faz para a prova. E, assim, nesse treino eu chamava de treino-chave. Treino-chave que eu tinha com a Edla, a gente colocava na cabeça que era, corria 30 km na sexta, nadava uns 4.000 na piscina de tarde, e no outro dia era 180 mais 15.
Se fizesse Tinha isso aí demais bem isso aí, naquela ó. época, cara, Pronto. eu acho que se eu fizesse isso bem, aí minha prova ia ser um sucesso. E sempre foi. Tipo assim, sempre tinha esse parâmetro na época, né? É. E voltando a falar de Kona. Kona, eu fui em 2013 junto com o Tobinha, 2014, 2015, Os teus anos foram seguidos. Né? foram seguidos até 2017, 5 anos. Aí quando chegou em 2017, aí, tipo, os 2 últimos anos eu fui assim com patrocínio quase que total, né? Tipo assim, graças a Deus. Mas quando chegou em 2017, aí eu peguei e falei pra minha esposa, né, pra Janice, não, tá na hora de deixar mais Kona de lado e vamos focar mais na assessoria, né? É, né? Porque assim, como eu focava É isso que eu muito, ia perguntar, essa transição do Pronto. boom da assessoria. É. que tá pronto, hoje, eu tive como que foi? dar um freio nos treinamentos e focar mais na assessoria. Foi quando começou a dar certo. Porque assim, como eu treinava muito, treinava ali 20, 23 tá- horas por semana, Tem que estar Que- dentro, né? e tipo assim, é muito tempo treinando E descansando. tem que descansar, senão não recupera. E quando eu comecei a focar mais no trabalho, assim, o lado da empresa começou a dar mais certo. A gente começou a colher esses frutos que antes eu não estava colhendo, já estava na área. Mas assim, graças a Deus, ano após ano, vem dando mais certo. E quando para mim foi assim, foi um período. Eu ainda tenho desejo de voltar lá, mas não agora. Não agora. Cara, A Janice está dizendo, Eu, né? eu penso em ir mais uma vez, né? Sei lá, daqui a 2, 3 anos, mas Deixa a Valentina crescer, né? é, e no momento não penso. Eu acho que já aconteceu o que tinha para acontecer É. lá em Kona. Se eu for mais uma vez, eu acho que eu já me sinto realizado. E assim, eu gosto atualmente de fazer triatlo. Estou mais envolvido hoje no mountain bike, né? Depois que eu conheci minha esposa, a gente ela me levou para o mundo do mountain bike, que eu não... E ela também fazia triatlo Ela na fazia. época. Fazia triatlo e mountain bike, e me levou pro lado do mountain bike. E como ela me levou para lá, como eu já tinha muita resistência... Ô, mulher pra ter moral, viu? Tirou o homem do triatlo, Janice. Pois é. eu era um atleta muito resistente, né? Sempre, tipo assim, parte aeróbica, endurance, sempre era meu forte. Tanto é que eu me destacava mais em provas longas, né? Meio Ironman mais ou menos, em Ironman que era meu forte. Aí, quando eu fui pro mountain bike, assim, logo de primeiro ano que eu fui, já ganhei algumas provas gerais aqui no estado. Melhor atleta do dia. E de lá pra cá venho no triatlo, mountain bike, passei muitos anos. Hoje estou mais focado ali no MTB, porém ainda tenho a paixão pelo triatlo. Ainda treino corrida, ainda treino natação. Não deixou nada, né? É, Tava só a Tobinha- competição. Tobinho já adiantou que ele tá mais nadando atualmente. Eu ainda tenho a paixão pelo triatlo. O triatlo é uma paixão que, tipo assim, eu acho que enquanto eu estiver vivo, ainda Dá pra vou, fazer. ainda vou querer ter o Esse prazer aqui de ensaiou competir. voltar, disse que ano passado ia fazer os Foi. 70. Ainda é tempo, ainda é tempo. Esse Não, ano mas pegou não. uma bike, tava com a bike da Dani, Da Dani. não usou, Mas ainda é tempo. É mas novo. é a carreira que tá tomando conta do homem. É isso, é porque, como o Marcelino falou, assim, quando eu fui para São Paulo, foi meio que uma mudança de chave, porque eu tive que começar a trabalhar e você conseguir conciliar a rotina de treino, né, do Iron Com alta com o performance, trabalho É e difícil. é muito difícil, assim, né, então... E é isso, Fortaleza para mim é o melhor canto se não fosse o clima. E lá era muito difícil eu conseguir locais de qualidade para treinar como eu tinha aqui, né? E aí meio que foi isso, assim. E por eu não conseguir manter essa rotina de treinamento, né? Meus resultados foram piorando, né? Eu lembro que em acho que foi 2008, eu acho, 2018 eu fiz o 70.3 daqui de Fortaleza. Nadei bem, como sempre nadei, pedalei bem. Quando botei o pé no chão para correr, eu tive uma cãibra assim na posterior que me derrubar assim, no chão, assim. E eu sabia que aquilo ali era falta de treino, era falta de... E aquilo ali ficou na minha cabeça, assim. Cara, o que é que eu tô fazendo, velho? Eu não tô fazendo nenhum nem outro, assim, né? Não tô conseguindo treinar o que eu gostaria de treinar da forma como eu sempre treinei. E isso, pra mim, eu não consegui aceitar isso. Foi um processo muito... vou falar assim, fiz muita terapia para aceitar esse tá no triatlo e não dar resultado, sempre entendeu? bem E nas não tá cabeças, sempre né? bem. Então foi um processo assim, e aí foi conciliando, foi acontecendo isso, assim, e naturalmente eu fui parando um pouco o triatlo, né? Aí morei 2 anos e pouco em São Paulo, aí quando eu voltei, já voltei botando uma empresa, né? E a empresa no começo é aquele negócio que é sujo. empresa? Tá aqui, vou fazer. Aqui, bananinha. Fazer o merchan. Faz.
Vou até comer, tá na hora do almoço. E aí, quando eu voltei de São Paulo, já foi botando a empresa, aí peguei de teste uma empresa nova. Pandemia não combina, né? E aí já teve aquele desafio de fazer uma empresa nova dar certo na pandemia. E aí, naturalmente, o triatlon foi ficando como uma segundo plano, né? Assim, naturalmente fui saindo dele. E aí fazia minhas corridinhas e tal, mas a natação, ela sempre foi, eu falar assim, o triatlo, o esporte é uma terapia, mas a natação, para mim, ela é uma terapia além, assim, porque quando tipo assim, eu tô cansado, pego uma rotina dessa de trabalho, quando você entra na piscina, que você bota a sua cabeça dentro da água e você não escuta nada ao seu redor, aquilo ali, para mim, é o mantra. Eu escutei isso essa semana de uma pessoa que nada lá, eu tô nadando lá no BNB, ela disse, e ela tá começando a corrida, e ela falou isso, Natália, não. Natação não tem igual, não. Não tem, a não. gente entra aqui, relaxa demais. Não tem nada. Eu sou muito disso, assim. A melhor parte é o final do treino da natação. Quando acaba. Quando acaba. Eu tô contigo, Marcelino, eu adoro, mas quando acaba... Pra ele é terapia, tá é lá. O melhor. A minha terapia é o final do treino. Tipo assim, eu tive que ralar muito pra ter uma natação competitiva. Cheguei a nadar 20, 25 mil metros por semana lá na academia da Edla, junto com o Edvan. E eu, Mohana, né? O Mohana foi meu parceiro de treino de muitos e muitos treinos, né? De natação principalmente. Mohana veio da natação também. Mohana veio da natação. Eu comecei a nadar lá na Edla justamente porque o Mohana e o Edley faziam aquele duatlon que eu falei lá no início e eu não conseguia acompanhar eles. É o que a gente falou na época, todo mundo ia pra lá pra ganhar Era, nível. os melhores estavam lá. Os melhores estavam lá. Aí eu fui também. pra lá justamente pelos dois. Eles, e vocês nadam aonde? Lá na academia da Edla, vamos pra lá. No outro dia eu tava lá. Aí quando eu cheguei lá na academia da Edla, eu cheguei atrasado, né, no treino, e o Edvan tinha viajado. Aí quem é que tava passando o treino? Edla Lopes. Aí eu conheci ela só da TV, já assim, no Globo Esporte. Ela vivia aparecendo no Globo Esporte. Aí a secretária que é o Deste, vai lá falar com ela, ver se tu consegue treinar. Aí cheguei lá, ei, dona Edla, tudo bem? Dona eu Edla. sou atleta, eu faço competição com os meninos aí. Respeito, né? Não conhecia ela. Eu queria muito vir nadar na sua equipe. Nada bem? Nada, mais ou menos. Aí, teste. Eles estão fazendo 50 de 100. Então agora estão no 8º. Eu sei que eu caí na piscina no 10º. Eu sei que de 40 eu fiz 35. Foi muito? A cada 1,40 eu fiz 35. Eu sempre saía ali 4, 5 em cada raio, eu sempre saía em último. Eu sei que no intervalo de 1,40 eu sei que eu só furei. De 40 eu fiz 35. Aí ela, passou no teste. Tá bom. Passou no teste. Ela falou assim, aí eu me matriculei. Aí foi só peia com a Edvan ali até... E de tanto treinar, tipo assim, eu nunca tive uma técnica apurada. Quem me conhece, a minha esposa fala, quando tá saindo uma natação no mar, aquele... Lá vem ele. Lá vem ele. O Tominho também sabe mais ou menos como é. Eu vou mais pelo esforço mesmo, pela vontade, né? A parte técnica da natação porque gostar nunca foi... mesmo. A melhor Nem parte saber. é quando tá saindo, como eu já disse anteriormente. Eu gosto mesmo ali do conjunto, mas eu sou apaixonado pela natação, não. E Tominho, essa tua paixão pela natação fez até com que tu criasse um novo projeto agora. Fala um pouquinho dele aí. Cara, pois é, então, acabou que foi isso, assim, eu fui parando no triatlon e aí, mas eu nunca me desliguei 100% do esporte, né? O esporte, ele fez parte da minha vida a vida toda, assim. Tanto como formação de pessoa, como formação de empresário, formação, se Deus quiser, de pai e coisas que vêm pelo futuro. E eu sentia que eu tinha uma dívida, assim, com o esporte, né? Por ele ter me entregue um legado, assim, de formação muito grande, eu me sentia com uma dívida, assim. Eu preciso fazer alguma coisa para deixar um legado, assim, e mostrar que eu sou grato por aquilo que me formou, né? E aí, cara, tava tendo uma conversa um dia com o Camilo, que é um amigo meu de infância, que a gente começou nadando juntos também com 8 anos. A gente conversa mesmo assim de restaurante mesmo, conversando. Ele fala assim, cara, como a gente devia fazer alguma coisa para natação. Cara, o quê? Não sei. Botar um time, patrocinar um atleta, não sei, alguma coisa assim. Um time, vamos pensar num time.
Aí como é que a gente faria? Aí ele começou a falar que já tinha ouvido falar na lei de incentivo do esporte, de opções de financiamento que o governo federal hoje disponibiliza, né, para poder fazer com que esses projetos sejam viáveis. E a gente viu que existia uma opção, uma oportunidade, né? E aí, um belo dia, eu estava conversando com um amigo meu, que é advogado, e ele é advogado do Fortaleza, e ele faz parte do conselho deliberativo do Fortaleza. E aí, um dia eu cheguei para ele e falei assim, cara, por que o Fortaleza não tem um time de natação? Aí ele falou assim, cara, por que tu não monta o time de natação do Fortaleza desse jeito assim pra mim? Aí eu peguei e juntei aquela conversa que eu tinha tido com o Camilo com essa conversa que eu tinha tido com esse meu amigo. Eu falei assim, aí eu cheguei pro Camilo e liguei pro Camilo e falei assim, Camilo, vamos montar um time do Fortaleza. Fortaleza não tem time de natação, mas tem time de basquete, tem time de não sei o que e tal. E aí eu tenho um contato lá e eu peço ajuda pros caras. Aí pronto, aí foi isso. Aí comecei aí montei o projeto junto, né? E tive que fundar uma associação junto com o Camilo, porque o Fortaleza, você faz uma parceria, na verdade, de uso de imagem do Fortaleza, né? Você representa o Fortaleza, mas, na verdade, toda a parte empresarial, digamos assim, é de responsabilidade sua, né? Então, e aí a gente se envolveu com o Unifor, envolveu com a Plant Power, a Gorila, e aí fomos conseguindo apoiadores, né? A Believe Pharma, o Rafa Chimenez com a Believe Construtor, e aí fomos pegando esses caras, fomos unindo força, e o projeto foi ficando viável, né? E aí, cara, vamos montar um time de natação, mas assim, qual o objetivo do time de natação? Cara, o objetivo do time de natação é valorizar o atleta e os profissionais que estão envolvidos com aquilo, né? Porque hoje a natação, nas Olimpíadas, né, ela é o esporte que mais tem medalha entre os esportes no Brasil, né? Tipo, todos os esportes olímpicos, a natação é a que mais deu medalha para o Brasil. E aqui no Ceará, cara, a natação, ela tem vários clubes, né? Clubes de muita data aí, como o Náutico, Ideal, o próprio BNB, né, o Benada. E são clubes que estão aí há muitos anos, mas que não são clubes profissionais. São clubes que os atletas ali, se você for ver a idade ali, a faixa etária ali, Fica até ali, 16, 17 anos. Depois os caras não têm muita opção, começam a entrar na faculdade, tem que trabalhar e tal, e deixa a natação. Então, na cabeça da gente, isso acontece muito pela falta de incentivo, né? Então, a ideia da gente, o que é? Eu trato esse time como se fosse uma empresa, né? Eu trato ele como... Ele precisa dar retorno para os patrocinadores que estão junto, né? Para as empresas que estão colocando dinheiro. E, ao mesmo tempo, eu também preciso valorizar as pessoas que estão dentro. Então, o objetivo do time é exatamente esse. É fazer com que a gente valorize os profissionais que estão envolvidos, né? E os atletas. Então, a gente tem uma equipe de fisioterapeuta, tem nutricionista, né? Coisas que os clubes não têm, que a gente já conseguiu fazer. E já tá mexendo os clubes, né? Tá todo mundo já querendo ir pra lá, né? Pois é. E é bem já recente isso aí, né, Tobinho? Tem quanto tempo? A gente começou o projeto, a gente começou a conversar sobre o projeto em setembro, né, do ano passado. A gente fundou a associação em outubro. E aí, quando foi em janeiro, as coisas aconteceram tudo de uma vez, assim, né? Fechamos com Fortaleza, fechamos com Unifor, fechamos com Plant Power, fechamos com Gorila, fechamos com vários patrocinadores e aí tornou viável, né? E hoje a gente está treinando, estamos com... Hoje, atualmente, a gente está com 20 atletas na equipe, né? Desses 20, a gente tem uma equipe principal, digamos assim, né? Não é principal porque, enfim, né? Mas é uma equipe federada, que é a equipe que compete os campeonatos brasileiros, que vai competir sul-americano, pan-americano, e vão competir as seletivas. E tem a equipe Master, né? Que é uma equipe já que competem também os federados, mas a prioridade é outra, né? É pessoal que trabalha, que tem rotina de trabalho, que tem outras coisas, filhos e etc. Mas começamos, né? Pelo menos, e a ideia é que a gente ainda não tem uma equipe de base. O próximo passo é formar uma equipe de base, né? Que a gente tem fatores limitantes que não fez isso. A equipe de base seria a partir de que anos? Porque, né, nos clubes 13. começam a partir de 13, a partir de 13 anos, próximo ano a gente vai começar já com essa equipe.
A gente já tem 2 treinadores, né? Que é justamente para a gente conseguir dividir essas equipes e fazer um treino de qualidade tanto para o pessoal mais novo como o pessoal mais velho. E aí, a partir do próximo ano, já, se Deus quiser, aí, a partir de setembro, a gente vai poder dar entrada nos projetos de lei, de incentivo, né? Então, nesse primeiro ano, a gente tem a oportunidade de colocar 5 projetos. E um desses 5 projetos é com o objetivo de ter essa equipe de base, né? Captar recursos para a gente formar essa equipe de base e ter a formação também dentro do time, porque a gente não tem essa formação, né? Mas é uma vontade muito grande que a gente tem. Essa formação, na verdade, a gente vai começar ela um pouquinho antes, porque a gente, com a parceria da Unifor, a Unifor tem tem projetos sociais dentro da Unifor que faz com que a gente tenha recurso, né, para poder pegar o pessoal de baixa renda, para poder estar nadando junto com o time e tal, e desse aí fazer um garimpo ali de conseguir pessoas ali para poder estar integrando a equipe principal no futuro, né? Mas, assim, foi tudo muito rápido, assim, né, que aconteceu. Em menos de um ano, assim, a gente já fez a primeira competição, né? Agora, 2 sábados atrás. E foi, tipo, já, como tu falou, já deu um zum ali, já, porque... As crianças já estão, eu quero ir pra lá. Porque a gente colocou uma estrutura, assim, que nenhum outro clube já colocou. A gente tinha massoterapeuta lá disponível, tinha uma mesa de frutas, jungle e gorila lá para os atletas poderem ter aquilo ali disponível durante a competição, porque faz diferença. A gente pensa que não, mas faz muita diferença. Né? O cara, quando ele vê que ele tá parado por uma marca, ele tem um aparato assim, ele se sente, ele ganha mais confiança e isso reflete nos resultados, né, deles. Então, a gente tá fazendo coisas ali que a ideia não é incomodar, é tirar da zona de conforto, né? Exatamente, é uma boa mesmo, é tirar da zona de conforto e movimentar os clubes e saber que tem que apoiar o atleta, que apoiando o atleta vai dar rendimento, vai dar fruto. Isso. E vendo que a partir do esporte a pessoa pode conseguir. Pois é. E se torna um espelho também para o esporte de resistência crescer em outras modalidades, entendeu? Sim. A gente escutando um negócio desse aí, pensa logo como é que seria um da corrida, um do pedal, do próprio triatlo, entendeu? Então cria links aí que é muito interessante. Você abre uma porta aí para várias outras possibilidades, né? Com esse exemplo, você mostra aí. E assim, o meu sonho, assim, como legado é isso, pelo menos pessoal, né? Isso é um sonho meu pessoal, assim, Hoje eu não ganho dinheiro com esse projeto, né? Muito pelo contrário, eu gasto dinheiro porque é o que eu quero deixar, assim, é um legado que eu quero deixar e dizer assim, cara, construir um negócio legal e que esse negócio vai trazer frutos para as pessoas também, e é uma forma de retribuir o que o esporte deixou para mim, né? Então, é isso que eu tô fazendo. Parabéns por Valeu. essa iniciativa, por essa ideia, por poder estar colocando em prática isso, né? É isso. Muito bacana. Vamos abrir, então, rapidinho, ó. O programa está acabando. Mas já que você falou aí dos nossos patrocinadores, a gente abre um espaço aqui para falar dos nossos patrocinadores. Sim, tem que estar. Plate Power, que está com a gente, que a gente sabe que são produtos bons, que a gente gosta de estar, né, sempre acompanhado. Desde o começo, desde o primeiro, a gente já apostou na ideia do podcast, né? Tá trazendo isso aí. Damn, look at that, they broke the mold. Give me some more, make it overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give me some more. Já conhece esses produtos aqui, não é? Sim, eu amo. Não paramos aí. A família Plant Power agora está mais completa. Sempre com ingredientes em uma dose efetiva e entrega comprovada pela ciência. Uau! Primeiro apresentamos o Protein, feito para quem quer ampliar o aporte proteico com alta qualidade, fácil absorção e sabor incrível. Eu mesmo. Quer mais performance? Nitro 400 é para quem pratica atividades intensas com longa duração. Precisa de um aliado na imunidade? Então você precisa do Defense, que vai dar um boost para seu sistema imune. Assim como o The One, que vai me fornecer múltiplos nutrientes em um só produto. Isso, e por fim, o suplemento mais estudado na atualidade, a creatina. Os melhores resultados para aumentar a performance e garantir o autocuidado em qualquer momento do seu dia. Nossos parceiros também. A Jungle, a Magistral aí.
clínica de recovery, né? Que a gente está. Que a gente sempre tá lá. Quem treina muito, quem treina Sabe. pouco e quem precisa se cuidar, todo mundo precisa se recuperar. Então, indicamos demais. Exatamente. Hidratação também com a Serra Grande, que está com a gente desde o início. É. E antes da gente terminar, nós estamos, né, estampando as nossas sim. estampas Novas aqui. estampas. Novas estampas. Trouxemos para os meninos também, os nossos convidados. Muita Aí gente sim, já viu? recebeu. Aí sim. Top, obrigada. A gente quer coisa agregar chique, essa viu? comunidade do triatlo, né, não, Rafa? Certeza. Também de uma certa forma que o Tobinha tá falando aqui pra gente, né? De deixar algum legado. Eu acho que é isso que a gente quer, unir cada vez mais esse público. Com certeza. Trazendo Chique. essas pessoas, histórias e criando um ambiente aí favorável para que a gente cultive a Obrigado. saúde e todos os valores que o esporte vem contribuindo. E tem sorteio. Quem gostou do último programa com muito sorteio, viu, Lucas? Tem sorteio de novo. Tem 2 camisas aí para vocês. A gente vai só acompanhar o nosso Instagram. O Lucas vai sempre dar aí as coordenadas de como será o sorteio. Então, fica ligado acompanhando aqui com a gente. Legal. Pessoal, obrigada. Obrigado, Obrigado, prazer Sabino, estar aqui Sabino. compartilhando um pouquinho da história aí do triatlon, né, de como a gente começou, né? E muito bacana dividir aqui com o Tobinha, né? Parceiro aí de várias competições. Já nadei muito do lado dele. Nadei muito do lado dele. Não treinando, competindo, né? Cara, foi muita prova do lado dele, viu? Um brigando com o outro. Eu te pego. Não, foi muita prova mesmo do lado Foi dele. muita prova mesmo. Muita prova. Muito bom. Mas Você, um carinho Obrigado. bacana, viu? Aí na Obrigado, gente. nossa história. legal. Massa E tu espaço. falou assim de deixar, eu uso você muito como exemplo, porque eu acho muito bacana isso, o que o esporte fez com você e o que você soube usufruir do esporte começando cedo e levando para essa vida esportiva muito cedo. Eu acho muito legal. E eu queria que meus filhos também Certeza. começassem, tivessem isso. Eu sempre falo muito para eles, vai pro esporte, o esporte é bom. E é como a gente estava falando, é isso que a gente quer, mostrar que o esporte tem Legal. futuro. Top, gente. Muito, muito obrigado pelo espaço. É isso, assim, eu acho que o que vocês estão fazendo também é uma contribuição, assim, para o esporte, porque eu tenho certeza, o Rafa, você, sabem que muitas das coisas a gente deve a ele, assim, né? Assim, a gente precisa deixar uma contribuição, não só, eu acho que é social, né? Assim, a gente vive num país, assim, que é bem, tem essas diferenças, que é difícil o esporte ser visto, né? Então, o que vocês estão fazendo é dar visibilidade, que eu acho que é um caminho muito, muito promissor, assim, para que outras pessoas se motivem a estar aqui, se motivem a falar e se motivem a praticar. É isso. Obrigado pelo espaço. Obrigada Muito também. top. Valeu. Valeu. Até a próxima, né? Prazer, massa. Até o próximo programa.